Fórmula 1 é o tipo de filme que nem sempre é lançado, mas quando acontece, se torna aquele evento cultural que ninguém pediu, mas todos precisavam. E ele não só nos entretém enquanto filme, mas também passa uma mensagem muito bonita sobre recuperar a paixão pelo que fazemos e viver pelo que sonhamos e acreditamos. Sejam muito bem-vindos àquele canal sobre cinema, eu sou o Felipe, e se você tá procurando algo pra assistir, aqui é o seu lugar e eu sou o seu humilde anfitrião. Então, antes de começar o vídeo, já taca o dedo no like pro YouTube propagar a palavra para mais pessoas, beleza? E agora, sem mais enrolação, eu vejo vocês depois da nossa vinheta. Fórmula 1, o filme, ou F1 The Movie, é uma produção da Apple Original Films dirigida por Joseph Kosinski, diretor do lendário Top Gun Maverick, com produção de Jerry Bruckheimer, o próprio Brad Pitt, Lewis Hamilton e Joseph Kosinski, além de outros nomes também. O roteiro é de Aaron Kruger, a partir de uma história desenvolvida por Kruger e Kosinski. O filme foi produzido em colaboração oficial com a própria Fórmula 1 e distribuído mundialmente pela Warner Bros. Pictures. A história acompanha Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt, um antigo piloto de Fórmula 1 que teve sua carreira praticamente encerrada por um grave acidente nos anos 90. Décadas depois, ele vive como um piloto contratado para diferentes categorias, até receber um convite de seu antigo companheiro de equipe, Rubens Cervantes, vivido por Javier Bardem. Rubens agora é proprietário da fictícia equipe Apex GP, que está à beira da falência e precisa de uma última oportunidade para permanecer na Fórmula 1. Sonny retorna ao campeonato para formar dupla com o jovem e talentoso Joshua Pierce, interpretado por Damson Idris. O problema é que Pierce representa exatamente o tipo de piloto que Sonny foi no passado: rápido, ambicioso e convencido de que pode chegar ao topo. A relação entre os dois passa a ser um dos principais elementos da narrativa, especialmente porque na Fórmula 1 o companheiro de equipe também pode ser seu maior adversário. E uma das características mais importantes desse filme é que as cenas de corrida não são simplesmente produzidas com carros cenográficos ou imagens digitais. O Joseph Kosinski queria que o público tivesse a sensação de realmente estar dentro de um carro de Fórmula 1, e para isso acontecer, a equipe comprou 6 chassis de carros de Fórmula 2 da Dallara e trabalhou em conjunto com engenheiros da Mercedes-AMG para construir o que seriam os carros, da Apex GP. Então eles receberam uma nova carroceria com a distância entre eixos aumentada em cerca de 40 centímetros, além de várias outras modificações para que eles pudessem acoplar todos os equipamentos de filmagem que eram necessários ali, O resultado precisava parecer um carro de Fórmula 1, mas não podia ser idêntico a nenhum outro de nenhuma das equipes presentes ali no campeonato. Então a Apex GP é meio que uma 11ª equipe fictícia dentro do grid real. E aqui tem um fato que eu achei muito foda, que é o seguinte: o próprio Brad Pitt e o Damson Idris dirigiram esses carros modificados dentro dos circuitos. Ou seja, quando vemos Sonny Hayes e Joshua Pierce pilotando os carros de Fórmula 1 de dentro, a gente realmente tá vendo eles pilotando os carros em alta velocidade e não sendo rebocados por um veículo de filmagem. E aqui eu acho que a experiência do Joseph Kosinski com Top Gun Maverick fez toda a diferença, porque eles não colocaram câmeras simplesmente acopladas no carro, Eles desenvolveram um sistema específico para filmar Fórmula 1. Então os carros foram desenvolvidos com aproximadamente 16 espaços ali para câmeras, outras para baterias, transmissores, gravadores e mais uma porrada de equipamentos aí para fazer essa brincadeira dar certo. E outro detalhe muito interessante também, na minha opinião pelo menos, é que o filme utilizou mais de uma dúzia de câmeras IMAX que foram desenvolvidas e adaptadas especificamente para capturar as corridas. Ou seja, o sistema precisava ser suficientemente compacto e leve para não comprometer o movimento dos carros. Olha que loucura. Então era um risco grande, porque em algumas tomadas o Brad Pitt chegou a atingir ali aproximadamente 290 km por hora enquanto pilotava o carro da produção. O Lewis Hamilton ajudou o Joseph Kosinski e a equipe da produção a entenderem aspectos técnicos e comportamentais da Fórmula 1 que dificilmente poderiam ser reproduzidos através só da pesquisa cinematográfica. Ele também ajudou o Brad Pitt e o Damson Idris na preparação das cenas de pilotagem. Essa colaboração foi importante porque a produção precisava se encaixar dentro da logística de um campeonato que já estava acontecendo. Então, olha a loucura que esse povo tinha na cabeça de fazer um filme desse. Meu Deus do céu, eu não consigo imaginar, mas
que bom que deu tudo certo, né? Ou seja, por conta disso, o Joseph Kosinski precisava conseguir as suas imagens, as suas filmagens, né, dentro de uma janela muito específica ali dos finais de semana do Grande Prêmio. E aí, nesse sentido, a equipe precisou desenvolver uma metodologia para filmar as cenas rapidamente e retirar os carros da pista quando fosse necessário. No fim das contas, o projeto acabou se tornando uma operação cinematográfica encaixada dentro do calendário oficial da Fórmula 1. E aí, quando eu vi o trailer desse filme pela primeira vez e a equipe que estaria envolvida na produção dele, aí eu já fiquei empolgado, né? Quando o filme lançou, eu pude sair com um sorriso no rosto, né, de orelha a orelha ali da sala do cinema, porque assistir ele numa tela grande, com certeza é uma experiência sem comparação. Porque além do filme ter uma história muito bem contada, bem escrita, na minha opinião, ele conta com um design de som incrível, que só a sala de cinema consegue reproduzir com aquela intensidade que a Fórmula 1 tem na vida real, né? Isso porque o design de som dele foi feito em Dolby Atmos, que pra quem não conhece é como se fosse o som 3D que fica espalhado e posicionado ao nosso redor. Eu infelizmente não consegui assistir esse filme em IMAX, mas eu imagino que quem teve a oportunidade com certeza sentiu a diferença na imersão. Mas nada disso funcionaria se o filme não alinhasse toda essa parafernália técnica a uma boa história. E isso ele faz com maestria. É claro que os críticos mais assíduos vão argumentar que o filme não apresenta nada de novo, porque ele tem muitos clichês que já são conhecidos, mas eu acho que o sucesso que o filme conseguiu fala por si só. Sim, a história pode não ter nada de novo, pode ter arquétipos que já são conhecidos dentro desses tipos de filmes, né? Mas ela é tão bem contada, tão bem feita, na minha opinião, que você se pega torcendo pelo personagem do Brad Pitt e pela galera da Apex GP, para que eles consigam superar os obstáculos que são impostos a eles ali, né? E aqui, além do Brad Pitt ser o destaque como Sonny Hayes, a gente também tem o Damson Idris como um dos pilares centrais ali daquela questão do embate entre gerações. No caso do Sonny, a gente tem um personagem que, por ser mais velho, tem uma visão completamente diferente do que significa correr. Pro Sonny, não é pelo dinheiro, não é pelo prêmio da Fórmula 1 que ele faz o que faz. Ele faz porque ele vive por aquilo. E esse contraste que ele tem com o Joshua Pierce, que é um personagem que vive por likes, por views, por patrocínios, é uma das mensagens mais legais do filme, na minha opinião. Sim, o filme é sobre a Fórmula 1, é sobre corridas, é sobre a adrenalina da pista, mas ele é principalmente sobre você ser tão bom no que você faz que aquilo se torna instintivo. Então o Sonny é esse personagem movido pelo instinto que, apesar de ter fracassado no seu auge, é agora 30 anos depois que ele redescobriu o significado da sua paixão por pilotar. O que cai naquela máxima de nunca é tarde pra gente chegar aonde a gente quer. Nunca é tarde pra recomeçar, reaprender e se reencontrar. E eu gosto de como o Joshua vai aprendendo aqueles valores ao longo do tempo na convivência com o Sonny, o que vai fazendo ele evoluir, né, como personagem, até que ele se torna alguém melhor. E outra personagem que representa essa vontade de provar pro mundo que consegue seguir seus sonhos e ser boa naquilo que faz é a personagem da Carrie Condon, a Kate McKenna. Ela é a engenheira que projeta os carros dos pilotos e o par romântico do Brad Pitt também. E eu gosto da sensibilidade que ela traz pro filme de uma personagem que tenta fazer o melhor que ela pode com as ferramentas que ela tem disponíveis, mas que não conseguiu ainda por falta de comunicação da equipe. Mas isso muda com o personagem do Brad Pitt, porque ele é o primeiro que realmente conversa com ela a respeito de como melhorar o carro para que ele e o Joshua possam pilotar de maneira adequada. E aí o trabalho em equipe realmente começa para valer. O personagem do Javier Bardem é aquele típico CEO que precisa provar o valor do seu investimento para continuar mantendo a equipe dentro do circuito do campeonato da Fórmula 1. Então o trabalho dele é muito mais de relações, conexões, burocracias, diferente da parte técnica, que é onde fica a equipe do Brad Pitt, apesar dos dois terem sido pilotos juntos na mesma época. E a relação deles é muito divertida e rende alguns momentos engraçados no filme, porque eles são aquele tipo de amigos que podem ficar anos sem se ver, mas a amizade não morre nunca, né? E as sequências de corrida são tão bem feitas, tão bem editadas, que você realmente se sente dentro do carro junto com os pilotos durante os campeonatos.
dinamismos. Tem momentos que a câmera dá uma girada assim durante as corridas que não só lembram Top Gun Maverick, mas eu também diria que dão um dinamismo muito maior para as corridas. E falando em dinamismo, você nunca vai se sentir perdido durante essas cenas, justamente porque a experiência é tão imersiva. Ah, tá bom, mas o filme é só maravilhas? Não necessariamente, ele tem algumas conveniências de roteiro, sim. Tem alguns personagens que fazem parte ali da história pra dar uma enxada no plot e acrescentar alguns antagonismos a mais, mas se fossem removidos, não fariam tanta falta assim. Mas são tão poucas coisas que no fim das contas você acaba não ligando muito, porque o filme é ótimo e vale muito o seu tempo. Como é um filme original Apple TV, é lá no serviço de streaming deles que você vai encontrar essa maravilha para assistir. Então já reúne a família e os amigos aí no final de semana e aproveitem bastante. Só não esqueçam de me contar o que vocês acharam do filme aí nos comentários, tá bom? Eu quero saber, hein? Agora, se você tá procurando alguma outra coisa para assistir, eu vou deixar essa recomendação aqui para você dar uma olhada depois, tá bom? Eu vejo vocês numa próxima, naquele canal sobre cinema.